adoramos. Ele merece todo o nosso louvor. Nós devemos esvaziar-nos das coisas que nos preocupam e nós agradecemos a Deus pela sua bondade que não tem faltado em nossas vidas. Somos privilegiados por ter um Deus que nos ama, que nos ajuda, que nos guarda, que nos protege. E nós queremos dizer a todos que procurem esse Deus, porque Ele é maravilhoso. És fiel em todo tempo.
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade dos seus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Sobre a sua bondade que é uma realidade nas nossas vidas. Deus tem sido bom para conosco e somos desafiados a adorá-lo, a viver na sua presença, a fazer o nosso melhor para que em tudo o seu nome possa ser glorificado. Oremos, Pai, somos gratos pela tua presença. Gratos a Deus pela bênção de sabermos que Emmanuel é a prova da bondade de Deus. Não fomos deixados sozinhos. Nós, ó Deus, temos um Pai que se faz presente e que nos dá o maior presente, Jesus Cristo. Emmanuel, Deus conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a ver a tua bondade na nossa vida, a cantar sobre a tua bondade, a depender de ti, ó Senhor, em todas as circunstâncias da vida, porque tu és bom. Ó Deus, nós louvamos o teu santo nome e oramos, ó Deus, pedindo que nessa quadra natalícia, ó Deus, nós possamos continuar a proclamar Jesus Cristo, falar do seu amor, também viver o amor, ó Deus. Gratos a Deus pelo bom tempo que tivemos ontem. Ó Deus, gratos pela vida de cada irmão, os que puderam chegar, os que não. Mas, ó Deus, nós pedimos que, a despeito de nós nos reunirmos ou não, possamos continuar unidos, amando uns aos outros. E que no nosso viver diário possamos demonstrar a bondade de Deus, porque também somos seus filhos. E nós, pelo facto de termos Jesus no nosso coração, também temos a bênção de podermos proclamar a bondade de Deus. Cuida da tua igreja, supra as necessidades do teu povo, ajuda com que, ó Deus, no nosso viver diário, Cristo possa ser conhecido em nós. Oramos pelo tempo hoje da escola dominical com as crianças. Pedimos que seja de muita bênção, ó Deus, mais do que um presente. Ó Deus, possam ouvir do maior presente que a humanidade recebeu. Oramos, ó Deus, sobre cada igreja, Senhor, que se reúna na tua casa neste domingo. Pedimos, ó Deus, que os nossos olhos possam estar direcionados para a pessoa de Cristo, mesmo, ó Deus, no término de um campeonato mundial, ó Deus, possamos celebrar o Criador dos céus e da terra, amém. Jesus Cristo. Cuida de nós, ó Deus, faz-nos ser sempre, ó Deus, discípulos que conhecem aquele que seguimos, o nosso Mestre, que os seus ensinamentos, ó Deus, possam ser mais do que conhecidos, mas, ó Deus, possamos viver seguindo, ó Deus, as diretrizes da tua palavra. Amém. Tudo, ó Deus, que fazemos, ó Deus, que intencionamos fazer, ó Deus, tenha a tua bênção, tenha, ó Deus, a tua graça, a tua direção. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado, ó Deus, porque a tua bondade nos tem seguido,
Ó Deus, porque a tua presença tem sido constante. A bondade, ó Deus, não vem separado da tua presença. Ela é a realidade, porque tu te fazes presente. Dá-nos graça sobre graça, para avançarmos na graça, proclamarmos a graça, viver da graça, sermos graciosos e em tudo, ó Deus, fazer que o mundo conheça que tu és bom Amém. e fiel em todo o tempo. Amém. Continua com a tua igreja. Amém. Pedimos essas bênçãos no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém. És fiel Em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fogo que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Possamos continuar louvando a Deus e cantando da sua bondade que nos segue, porque Ele se faz presente na nossa vida. Fiquemos de pé para lermos a palavra do Senhor e nesses domingos que nos faltarão, nós estaremos falando sobre a razão da vinda de Jesus. Porque natividade. Porque Jesus se tornou homem. É a resposta que nós estaremos dando nesta manhã, baseado nas Sagradas Escrituras. São João capítulo 1, verso 14, é um versículo muito conhecido por todos nós. São João capítulo 1, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de São João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos, Pai, somos gratos pela Tua presença. Pedimos, ó Deus, que abençoes a cada um de nós e que a Tua palavra também fale aos nossos corações. Pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Todos os anos nós cantamos sobre o Natal. Nós adornamos nossas casas com cenas e lembranças que têm a ver com
natividade, com o nascimento de Jesus Cristo. Nós saudamos pessoas estranhas, desejando-lhes Feliz Natal. E mesmo no mundo ignorante do real propósito do Natal, esta data continua sendo lembrada. O Natal é a época do ano que nós regozijamos com o nascimento de Cristo, o evento mais significativo da história da humanidade, que dividiu a história entre o antes e o depois de Cristo. Este evento é o culminar de centenas de anos de profecias, de Gênesis a Isaías, Miqueias. O Antigo Testamento está repleto de profecias a respeito de Jesus, o Messias. Essas palavras antigas diziam respeito à vinda daquele que viria para trazer redenção aos homens. Muitos falaram sobre a sua vida, muitos falaram desse bebê, mas também muitos falaram do propósito da sua vinda, que culminaria com a sua morte. E João, na sua carta, nos diz: e o Verbo se fez carne, o Verbo, a palavra, que é a pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em sua epístola, o apóstolo Paulo, mais tarde, traz estas palavras que são poderosas, que falam da vinda do Filho de Deus, aquele que era Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus. E Paulo nos diz que ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Estando na forma de servo, humilhou-se até a morte e morte da cruz. Mas a pergunta hoje é: por que é que Deus se tornou homem? A Bíblia nos apresenta algumas razões que nós estaremos considerando hoje. A primeira delas é que Jesus se tornou homem para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Em Lucas capítulo 24, Jesus disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que eu cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo o que foi dito sobre Jesus no Antigo Testamento tinha que se cumprir primeiramente na sua vinda como uma criança. Os profetas do Antigo Testamento falavam frequentemente da vinda do Messias. Cada página do livro de Gênesis a Malaquias treme com a maravilhosa antecipação desse evento, a vinda do Messias. Os livros proféticos foram escritos por diferentes escritores em várias épocas, ao longo de muitos anos, muitos séculos. Eles, sem conhecerem um ao outro, estando em lugares diferentes, todos, através da inspiração de Deus, falaram e profetizaram sobre o nascimento de Jesus Cristo. Começando no livro de Gênesis, Jesus é apresentado como sendo a semente da mulher, até o livro de Apocalipse, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, os livros do Antigo Testamento, todos apontam para a maravilhosa dádiva, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Ele veio e os profetas falaram daquele que haveria de trazer liberdade, libertação. Isaías o chama de libertador, especialmente falando sobre o seu nascimento miraculoso através de uma virgem e também do seu nome que lhe seria atribuído, Emanuel. Isaías escreveu isso não um ano antes de acontecer, mas
10 anos, não um ano nem 10 anos, mas centenas de anos antes da vinda de Jesus Cristo. Isaías já tinha escrito sobre a vinda de Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 7, verso 14, nós lemos o profeta dizendo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Miqueias, outro profeta de Deus, na sua previsão, ele fala de uma forma tremenda, tocando pontos que só Deus poderia realmente inspirar para que assim acontecesse. Ele nos diz onde e todos os eventos que haveriam de acontecer para que Jesus viesse. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, nós lemos, falando sobre o lugar: mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E Deus usa a história para que esse evento se culminasse. Nós vemos que Maria e José vão para Belém. Eles vão para alistar. O decreto sai no tempo de Deus para que a profecia se cumprisse no tempo certo. E essa profecia se cumpra com a ida de José e Maria para Belém. E tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Jeremias também profetizou que o local do nascimento vindouro seria palco de um grande massacre. Interessante, centenas de anos, esses profetas veem o que vai acontecer. E nós ouvimos Jeremias falando sobre esse tempo difícil em que muitas crianças foram mortas. No livro de Jeremias, capítulo 31, verso 15, isso se cumpre na história e que está também nos relatos históricos. E ele escreveu assim: assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Mateus capítulo 2, versos 16 e 18, revela o cumprimento dessa profecia de Jeremias, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido. Então, nesse evento se cumpre a profecia de Jeremias. Ouviu-se em Ramá choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Todo o plano de Deus se cumpre do Antigo Testamento. As profecias se cumprem com o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para cumprir as profecias. O segundo propósito para que ele viesse, para que ele se tornasse homem, foi para nos mostrar o Pai. A palavra de Deus nos fala do evento quando Filipe estava conversando com Jesus. E Filipe torna-se para Jesus e ele diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo? Quem me vê, vê o Pai. E ele continua dizendo: eu e o Pai somos um. Jesus era Deus em forma corpórea. Então, se você quer saber quem é Deus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa se identificar com a pessoa de Cristo. Quando nós vemos para Jesus,
quando nós vemos Jesus agindo através da história, através dos seus milagres, o que é que nós estamos vendo, meus amados irmãos? É Deus agindo, porque Emmanuel é Deus conosco. E se nós queremos saber quem é Jesus, nós precisamos ver quem é Deus. Precisamos ver para Jesus e ver toda a sua bondade e a sua santidade. Sim, se nós quisermos conhecer Deus, precisamos conhecer Jesus. Ele veio para nos mostrar o Pai, mas Ele se fez homem para nos salvar dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, escreveu: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cristo veio ao mundo, diz Paulo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Precisamos de Jesus. Precisamos dele porque nós estamos perdidos por causa dos nossos delitos e pecados. Ele é o Deus homem que vem para nos salvar. E porque Ele é Deus, Ele pode nos levar à presença do Deus Pai. Ele veio para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser resgatados dos nossos pecados e ter a presença de Deus na nossa vida. Meus amados irmãos, se Cristo não tivesse vindo, o curso da história da humanidade seria uma caminhada longa, descendente e sem esperança, em direção à noite eterna do desespero. Mas Deus interrompeu o curso do pecado. Ele veio para nos dar a possibilidade de termos os nossos pecados perdoados e assim termos a possibilidade de nos encontrarmos com Deus, do livre acesso a Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, foi naquele dia que o homem foi afastado da presença de Deus, porque Ele é santo e Ele não pode conviver com o pecado. Mas Ele, através de Jesus, estabelece a ponte para Cristo, através de Cristo, para Deus. Nós podemos ser salvos. Jesus veio também porque Ele conhece as nossas fraquezas. Ele quis conhecer as nossas fraquezas. E Ele é o Deus que se identifica. Ele se fez carne. Alguém disse para simpatizar com as nossas fraquezas. Em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, nós lemos: pois não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E eu gosto do versículo que vem depois. Ele nos diz: assim cheguemos ao trono da graça, para recebermos graça e socorro em tempo oportuno. Sim, meus amados irmãos, Deus sabe da nossa dor, porque Ele se fez carne, Ele veio a esse mundo, Ele passou por todas as aflições, Ele experimentou na sua pele tudo o que nós experimentamos. Por isso nós podemos realmente chegar a Ele e saber que Ele nos entende. Sim, como homem, Ele experimentou tudo, mas sem pecado. Ele vem com o propósito da nossa situação, poder nos resgatar, poder nos ajudar, poder nos fazer pessoas dignas de estarmos na presença de Deus. O que o pecado fez foi nos destruir completamente.
destruiu completamente a nossa imagem. Um grande cirurgião, conhecido por Maxwell Maltz, conta a história. Ele é um cirurgião plástico. Ele contou a história de uma mulher que chegou à sua clínica para pedir-lhe um favor. Ela chegou para dizer: olha, meu marido sofreu um acidente. Aliás, a casa incendiou-se. E ele ficou completamente desfigurado. Desde aquele tempo, ele não quer mais se relacionar comigo. Ele trancou-se no seu quarto e ninguém pode chegar para falar com ele. E ela fala, o que mais o agoniza é porque nesse acidente o pai e a mãe morreram. Já eram velhos, pessoas já de idade. E ele tentou de tudo para os tirar do incêndio, mas ele não conseguiu. E nesse incêndio ele ficou completamente desfigurado. Mas a dor que ele sente no seu coração é que ele não pôde ajudar os seus pais. Então ele se fechou na sua própria, ele se enclausurou em si mesmo. Ele não fala, ele não ajuda, ele não quer fazer nada. Mas eu tenho chegado aqui para pedir-te se eu poderia pagar. Eu tenho posses para pagar para que ele faça uma cirurgia, para que a sua pele possa ser refeita, para que ele possa ter uma face normal. O cirurgião disse: não há problema, eu posso fazer isso. Algum tempo depois, ela chamou dizendo: olha, o meu marido não quer. Ele disse que ele não vai fazer nenhuma cirurgia. Mas o que surpreendeu esse cirurgião foi que dias depois, essa mulher chegou na sua clínica mais uma vez. E ela voltou-se para ele e disse: eu vim cá. E automaticamente o cirurgião a interrompe dizendo: se ele não quer, eu não posso fazer nada. Mas ela diz: não, eu não vim aqui para pedir por ele. Eu vim aqui para pedir-te se, por favor, poderias fazer uma cirurgia na minha face e desfigurar completamente a minha cara, para que talvez, tendo a minha cara desfigurada, ele possa dar-me uma oportunidade de volta de poder estar com ele, porque eu amo muito. O cirurgião ficou espantado. O cirurgião voltou para aquela mulher e ele disse: eu não posso fazer isso. Vai contra tudo o que eu estudei e o que eu vivo, eu defendo. A minha profissão é ajudar a corrigir os defeitos, não a fazer o que estás a pedir-me. Mas aquele cirurgião ficou intrigado quando essa mulher foi para casa. Então ele disse: eu vou tentar falar com esse homem. E ele foi. Ele chegou na casa do homem, ele bateu na porta, ele o chamou. O homem não atendeu. Ele continuou a chamá-lo, mas ele sabia que o homem estava dentro de casa, ele apenas ouvia ruídos. E ele parou, ele disse: eu sou um cirurgião plástico. A tua esposa esteve lá no meu escritório e ele disse que ele paga para que tu tenhas para que eu possa fazer a cirurgia e a tua cara poderá ser reconstruída de novo. Nenhuma voz. Ele parou quando ele ia desistir, ia embora. Ele parou, voltou para trás. Ele disse: olha, mas eu fiquei surpreso, porque depois a tua mulher esteve de volta no meu escritório e a tua esposa me pediu para que eu a desfigurasse a cara dela, para que assim tu pudesses dar uma oportunidade para ela entrar de volta na tua vida. Durante todo esse tempo, o homem nunca tinha aberto a porta da sua casa. E de repente, um barulho. A porta se abriu. Deus, na sua infinita misericórdia,
no seu grande amor, envia o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para que numa cruz ele fosse completamente desfigurado, para que ele nos alcançasse por causa do seu grande amor. Desfigurados pelo pecado, ele veio para nós, para que nos pudesse revestir da sua glória. Ele se despiu da sua santidade, para que nós pudéssemos ter a provisão de vivermos uma vida santa na sua presença. A palavra de Deus nos diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus, igreja. Amém? Aquele que não conheceu o pecado que nos desfigura completamente, ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Deus nos encara como essa mulher que encarou o seu marido. Ele diz: eu vou fazer tudo o que eu posso para ajudar o meu marido. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele vem para nos ajudar. E quando nós oramos, ele nos abraça, porque ele conhece a nossa vida, porque ele experimentou tudo o que nós temos experimentado como homens, mas a única coisa é que ele não pecou. Finalmente, meus amados irmãos, Jesus se tornou um homem para garantir a nossa esperança no céu. Ele desceu para que nós pudéssemos subir. Colossenses capítulo 1, verso 12, nos diz: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança do céu. Até que Cristo venha viver no meu coração ou no teu coração, você não está apto para o céu. A única maneira de realmente nós termos acesso ao céu é através de Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao céu, senão através de Jesus Cristo. Sim, existe só um caminho. Esse caminho é Jesus. Existe apenas uma porta da salvação, e essa porta da salvação é Jesus. E nós somos convidados a entrar por essa porta. Meus amados irmãos, quando nós pensamos na porta, nós pensamos na arca. Noé constrói essa arca. Ele prega o arrependimento. E a palavra de Deus nos diz que as pessoas não querem ouvir. Mas vem o dilúvio e a porta se fecha. Os que estão fora, que não entraram, pereceram. Hoje, a porta da graça é Jesus. Se nós queremos ser salvos e irmos para o céu, precisamos abrir o nosso coração e aceitar Jesus Cristo. A mensagem do Natal é realmente desse Deus que vem para estar conosco. É que a realeza andou pelas nossas ruas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória de Deus cheio de graça e de verdade. O príncipe do céu bateu a nossa porta. Deus mudou-se para a nossa vizinhança. Essa é a mensagem do Natal. Deus mudou-se para a nossa vizinhança. Ele veio para estar conosco. A pergunta é: será que nós o recebemos? Será que nós entregamos a nossa vida a Ele? Natal é Cristo. E Cristo em vós,
nos traz esperança, esperança do céu, esperança da glória. Que Deus possa continuar a nos animar sempre para que possamos viver dessa esperança e andar cada dia mais perto dele e viver somente para Ele. Deus nos abençoe e que nessa quadra possamos continuar fazendo o nosso melhor para a glória do seu santo e bendito nome. Amém? Deus nos abençoe. Ontem foi um tempo de muita bênção. Nós não tivemos muita gente, mas todos que vieram ficaram abençoados. Eu acredito que no próximo ano também nós poderemos ter ainda mais irmãos. Foi bênção. O pastor também participou. O meu filho quis que eu me tornasse uma múmia. Depois nós vamos mostrar as fotos. Mas foi um tempo de muita bênção. Nós continuaremos com as celebrações do Natal. Na quarta-feira nós vamos ter Christmas Carol. É o tempo que nós saímos para visitar as pessoas que, por causa da idade, não podem vir à igreja. E nós chegamos para o Cantar Natal. Então, meus amados irmãos, os que estiverem disponíveis, nós estaremos acordando sobre a questão do tempo. De manhã nós estaremos indo para visitar algumas pessoas do culto em inglês e eu espero à tarde nós podermos ir para os nossos irmãos do serviço em português, como a nossa irmã Dona Clementina, Dona Zinha, Dona Filomena e outras irmãs de mais idade, para também cantarmos Natal. Será tempo de bênção. Nós temos o ensaio na terça, quinta e sexta, para os que estão tomando parte no programa do dia 25. É um pequeno drama que será juntamente, teremos um tempo de consolos, vai ser de muita bênção. No sábado, nós vamos ter um tempo que vamos chamar mais o Cantar Natal em Família. Vai ser às 7, por 1 hora. Alguns hinos antigos e também que nós conhecemos como Noite Santa e outros hinos nós estaremos tendo aqui na igreja às 7 horas, mas o programa de toda a igreja vai ser no domingo, dia 25, às 10 horas. 10 até mais ou menos 11h30 nós vamos ter o nosso culto. Depois as pessoas estarão indo para estar com as famílias. Um anúncio muito importante, no dia 31, sábado, nós vamos ter o nosso tempo de passagem de ano. O culto vai ser 9h30. Geralmente na cidade haverá o tradicional fogo de artifício que começa às 9 até mais ou menos 9h15. Então nós estaremos chegando aqui 9h30 até 10h30, 11h45. Depois nós estaremos descendo para o Fellowship Hall, para o nosso tempo de convívio. Quando estiverem mais ou menos 10 minutos para meia-noite, toda a igreja estará, nós estaremos apenas lendo alguns salmos para entrarmos no novo ano e também orando na presença de Deus. Nós não teremos culto no domingo 1, ok? Na primeira semana, domingo 1 de janeiro, nós não teremos culto na igreja. Os cultos estarão sendo cancelados. O plano de nós termos o lançamento, a oficialização do site no dia 1 muda para o dia 31. Então nós vamos ter esse tempo que os irmãos poderão ter acesso ao website da igreja. Nós agradecemos ao irmão Saidi que tem tirado muitas horas para que possamos ter esse website que vai ajudar a igreja e principalmente aos nossos irmãos em termos do calendário anual. O calendário anual 2022-2023 já está feito e nós queremos dessa forma poder ajudar melhor no tocante aos programas da igreja, da casa do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria apenas de ter 1 minuto com todas as nossas irmãs que fazem parte da direção no louvor. Logo após, antes de descerem para a escola dominical, vai realmente ser o máximo 3 minutos. Depois estarão descendo para a classe da escola dominical. Que Deus possa nos abençoar. Sandra, é bom ter-te conosco na casa do Senhor. Deus
possa abençoar. Eu estou vendo a Dona Filomena ao lado da Dona Lili. Dona Filomena, é bom ver a minha irmã. Que Deus também possa abençoá-la. Eu falei dela, eu não reparei. Agora que eu reparei que ela está conosco, que Deus possa também abençoar. Dianela, é bom ter-te aqui, sempre chegando para o culto em inglês, mas hoje ela está aqui conosco, ou no culto em português. Deus também possa abençoar a tua vida e a tua casa, a minha irmã. E continuemos orando a favor de muitos irmãos da igreja que nesses dias estão adoentados, uns por causa da gripe, outros por causa do Covid, mas orando para que Deus possa tocar a todos. Eu creio que eu estou vendo a tia Marta também lá ao fundo. Tia Marta, é bom ter-te conosco na casa do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos nós. Fiquemos de pé para terminarmos com oração. Então, por favor, apenas 2 minutos só para acertarmos algo com as pessoas responsáveis que fazem parte do grupo de louvor. Pai, nós te agradecemos por causa da tua vinda, ó Deus, da vinda do teu Filho Jesus a este mundo. Há esperança para a humanidade. E pedimos a Deus que possamos ser aqueles que proclamam Jesus Cristo, a nossa esperança. Abençoa esse tempo. Nós oramos a Deus sobre a escola dominical que terá o seu início agora, Pai. E também mais tarde sobre o culto em inglês. Oramos pelos irmãos em casa. Pedimos que tu possas continuar a cuidar da tua igreja. Dá-nos, ó Deus, um tempo abençoado. E tudo que fizermos hoje, Pai, seja para a glória do teu nome. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado para todos. Deus conosco.